Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje, 7 de julho, 188 dias lendo e compartilhando a palavra de Deus ao teu coração. Sem perca de tempo, caneta e papel para você anotar as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. No Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 31. Lá no Antigo Testamento, livro de 1 Reis, capítulo 8. E vamos finalizar com o livro de Oséias, capítulo 9, do versículo 17 ao capítulo 10, versículo 15. Lembrando você que estamos seguindo as orientações da Sociedade Bíblica do Brasil, da CPAD, as normativas dessas grandes casas publicadoras na nossa nação. Vamos agora fazer a oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos agora dar início à leitura da Tua palavra deste dia. Que o Senhor nos abençoe, nos dando sabedoria e entendimento na Tua palavra, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao 31. Após 2 dias era a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram: não no dia da festa, para que não haja muito tumulto entre as pessoas. E ele, estando em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia o vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. Houve ali alguns entre si mesmos que se indignaram e disseram: para que se faz este desperdício de unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. Eles murmuravam contra ela. Porém Jesus disse-lhes: deixai-a sozinha, por que afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tende os pobres para sempre convosco, sempre que quiseres poder fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, e ele antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isto que ela fez será contado em sua memória. E Judas Iscariote, um dos 12, foi até os principais para o trair. Eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia traí-lo em uma ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe aos seus discípulos: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele enviou 12 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu. Onde quer que ele entrar, dizei o bom homem da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrarão um grande quarto superior mobiliado, pronto, ali fazei-nos os preparativos. E os seus discípulos foram e entraram na cidade, acharam com eles como ele lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, ele chegou com os 12. E quando estavam assentados comendo, Jesus disse: na verdade eu vos digo, um de vós que come comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer, dizendo um após o outro. E o outro disse: sou eu. Mas ele respondendo: é um dos 12, o que molha comigo o pão no prato.
Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que este homem não houvera nascido. Esse é Judas Iscariotes. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhe a todos e beberam dele. E ele lhes disse: isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muito vos é derramado. Eu, na verdade, vos digo, não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse: todos vós se escandalizeis de mim esta noite, porque está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas ele disse a Pedro: ai, que todos se ofendam, todavia eu não. E Jesus disse: na verdade eu te digo que neste dia, ainda nesta noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu me negará 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência: ainda que fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos eles. 1 Reis, capítulo 8. Então Salomão reuniu todos os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, o chefe dos pais dos filhos de Israel, diante do rei Salomão em Jerusalém, para que pudesse fazer subir a arca do pacto da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se reuniram diante do rei de Salomão na festa do mês Etanim, que é o 7º mês. Eles vieram, todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes ergueram a arca. E eles trouxeram a arca do Senhor e o tabernáculo da congregação e todos os vasos santos que estavam no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a congregação de Israel estavam reunidos com ele, estiveram diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, e não podiam ser contados ou enumerados por causa da sua multidão. Os sacerdotes trouxeram a arca do pacto do Senhor até o seu lugar, dentro do oráculo da casa, o lugar santíssimo, debaixo das asas do querubim. Enquanto os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, os querubins cobriram a arca com suas hastes pelo alto, e removeram as hastes de forma que as extremidades das hastes eram vistas fora, no lugar santo de frente ao oráculo, e não eram vistas da parte de fora, e ali está até este dia. Não havia nada na arca, salvo 2 tábuas de pedra, nas quais Moisés colocou em Horebe, quando o Senhor fez o pacto com os filhos de Israel, quando eles saíram da terra do Egito. Sucedeu quando os sacerdotes haviam saído do lugar santo, e a nuvem encheu a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido aquele lugar, enchido a casa do Senhor. E falou Salomão: porque o Senhor disse que habitaria na profunda. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria na profunda escuridão. Seguramente edifiquei para ti uma casa, para que nela habitares, um lugar firme para habitar eternamente. O rei virou a sua face, abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel se pôs em pé. Bendito seja o Senhor de Israel, o qual falou com a boca de Davi, meu pai, pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia que retirei o seu povo do Egito, o meu povo do Egito, não escolhi cidade de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de que o meu nome pudesse estar nela, mas escolhi a Davi para estar sobre o meu povo Israel.
estava o coração de Davi, o meu pai, edificar uma casa para o Senhor Deus. O Senhor disse a Davi, o meu pai: porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizestes bem ao ter isto no teu coração. Todavia não edificarás uma casa, mas o teu filho que sairá dos teus lombos edificará uma casa para o meu nome. E o Senhor cumpriu a palavra que falou, e me levantei no lugar do meu pai e me assentei no trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei uma casa para o Senhor, Deus de Israel. Pus ali um lugar para a arca, no qual está o pacto do Senhor, o qual ele fez com nossos pais quando nos retirou do Egito. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao céu, e ele disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, no céu acima, nem na terra abaixo, que guarda o pacto e a misericórdia para com os teus servos que entram diante de ti de todo o coração, e que tem guardado com teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometeste. Tu falaste também com a tua boca e com a tua mão, e cumpriste como é neste dia. Agora, portanto, ao Senhor Deus de Israel, guarda com teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometeste, dizendo: não te faltará um homem no trono de Israel, de modo que os teus filhos atentem para o seu caminho e que ande diante de mim como tu tens caminhado diante de mim. Agora, ó Deus de Israel, rogo-te, cumpra-se a tua palavra que falaste ao teu servo Davi, meu pai. Todavia habitará verdadeiramente Deus na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não conseguem te conter, tanto menos esta casa que eu tenho edificado. Contudo, com teu respeito, pela oração do teu servo e pela súplica, ó Senhor meu Deus, para atentarem ao clamor e à oração, o qual teu servo te suplica no dia de hoje. Para que os teus olhos de noite te possam estar abertos em direção a esta casa, ao lugar que tu tens dito, o meu nome estará ali, para que possas ouvir a oração do teu servo se fará em direção a este lugar. Oração. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando eles orarem em direção a este lugar. Ouve tu no céu e teu lugar de habitação, quando ouvires, perdoa. Se qualquer um homem transgredir contra o seu próximo, lançando um juramento sobre ele, para fazer com que ele blasfeme, e o juramento chegar diante do teu altar nesta casa, ouve no céu, move-te, julga o teu servo, condenando-o ao ímpio, para fazer recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, não lhe retribui segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for abatido diante do inimigo por terem pecado contra ti, retornar a ti, confessar o teu nome e orar e fazer súplica a ti nesta casa, ouve do céu, perdoa o pecado do teu povo Israel e traz de volta para a terra tudo que deste aos seus pais. Quando o céu estiver recolhido e não houver chuva, por terem pecado contra ti, se orarem em direção a este lugar e confessarem o teu nome, se converterem do seu pecado quando tu os afligires, então ouve tu do céu e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho no qual eles devem andar, e dê chuva sobre a terra, a qual deste o teu povo como herança. Se houver fome na terra, se houver peste, crescimento, mofo, locusta, se houver lagarta, se o seu inimigo cercar nas terras das suas cidades, qualquer praga, qualquer enfermidade que houver, qualquer forma de oração e súplica que foi feita por qualquer homem, ou por todo o teu povo Israel, cada homem que conhecer a praga do seu próprio coração, estender as suas mãos em direção a esta casa, então ouve tu no céu,
no lugar da tua habitação e perdoa, faz e concede a cada homem cujo coração conheces, conforme os teus caminhos, pois tu somente conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que eles possam te temer todos os dias em que viverem na terra que tu puseste desde os nossos pais. Além disto, acerca de um estrangeiro que não for do povo de Israel, quando sair de uma região distante, por causa do teu nome, porque eles ouvirão teu grande nome, e da tua mão forte, do teu braço estendido, quando ele vier e orar em direção a esta casa, ouve no céu, no lugar da tua habitação, e faz segundo tudo que o estrangeiro te clamar, para que todos os povos da terra possam conhecer o teu nome, temer como faz o teu povo Israel, e que eles possam saber que esta casa a qual edifiquei é chamada pelo teu nome. Se o teu povo sair à batalha contra o teu inimigo, para onde quer que enviares, e orar em direção à cidade que tu escolheste, em direção à casa que eu edifiquei para o teu nome, então ouve no céu a sua oração e a sua súplica, e sustenta a sua causa. E se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, se tu tiveres irado com eles e entregares ao inimigo, de modo que eles levem cativo para a terra todo inimigo, longe ou de perto, se na terra onde forem levados cativos, eles se tornarem a ti, se arrependerem e fizerem súplica a ti naquela terra que os levarem cativo, dizendo: temos pecado, temos agido perversamente, temos cometido iniquidade, e assim retornarem a ti com todo o seu coração, com toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, os quais os levou cativo, e orarem em direção à sua terra, o qual deste aos seus pais, a cidade que tu escolheste, a casa que edifiquei para o teu nome. Então ouve tua oração e a súplica no céu, no lugar da tua habitação, e sustenta a tua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, todas as transgressões com quais eles transgrediram contra ti. Dai-lhes compaixão diante daqueles que os levaram comprativos, para que possa ter compaixão deles, porque eles são teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito, em meio à fornalha de ferro, para que os teus olhos possam estar abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, para atentar a eles em tudo que a ti clamarem. Portanto, tu separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste pela mão de Moisés, o teu servo, quando o retiraste dos nossos pais do Egito, ó Senhor Deus. Assim foi quando Salomão terminou de orar toda esta oração e súplica ao Senhor. Ele se levantou da frente do altar do Senhor, onde estava ajoelhado, com as suas mãos estendidas aos céus. Ele se pôs de pé, abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: bendito seja o Senhor, que tem dado descanso ao seu povo Israel, segundo tudo o que prometeu, e não tem falhado em nenhuma palavra de toda a tua boa promessa, a qual ele prometeu pela mão de Moisés, o seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como estivesse com nossos pais. Ele não nos deixe, nem nos abandone, para que possa inclinar nossos corações a Ele, para andarmos em todos os seus caminhos e para guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, os quais Ele ordenou aos nossos pais. Para que essas minhas palavras, com as quais fiz súplicas diante do Senhor, estejam próximas do Senhor nosso Deus de dia e de noite, que Ele sustente a causa do teu servo, a causa do teu povo Israel, em todos os tempos, de acordo com o que precisarem, e todo o povo da terra possa saber que o Senhor é Deus e não há nenhum outro. O vosso coração, portanto, seja perfeito diante do Senhor vosso Deus, para andar segundo os seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como neste dia. Ó Rei, e ele com todo Israel ofereceram um sacrifício diante do Senhor. Salomão ofereceu um sacrifício de ofertas de paz, o qual ele ofereceu ao Senhor 22.000 bois,
120 mil ovelhas. Caraca, velho. Assim o rei e todos os filhos de Israel dedicaram a casa do Senhor. No mesmo dia o rei consagrou no meio do pátio que havia diante da casa do Senhor. Portanto ali ele ofereceu ofertas queimadas, ofertas de alimento, oferta das gorduras de paz, porque o altar de bronze estava diante do Senhor, era demasiadamente pequeno para receber as ofertas queimadas e as ofertas de alimento e a gordura das ofertas de paz. Naquele tempo, Salomão fez uma festa e com todo Israel uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio Egito, diante do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, a saber, 14. No 8º dia ele despediu o povo e eles bendisseram o rei, foram até as suas tendas, alegres, contentes de coração, por causa da bondade que o Senhor havia feito a Davi, seu servo, e a Israel, o seu povo. Livro de Oséias, capítulo 9, do versículo 17 até o capítulo 10, versículo 15. E o meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, serão andarilho entre as nações. Capítulo 10. Israel é uma videira vazia, que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares, como a bondade da sua terra, assim fizeram boas imagens. O seu coração está dividido, agora serão achados em falta. Ele demolirá os seus altares e destruirá suas imagens. Portanto, agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e então faria um rei a nós? E eles falaram palavras, jurando falsamente, fazendo um pacto. Por isso o juízo florescerá como cicuta no sulco dos campos. Os moradores de Samaria são atemorizados pelo bezerro de Bet-Even, pois o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras, que nele se regozijavam por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será levada para a Síria como um presente a Jarebe. Efraim receberá desonra e Israel se envergonhará em seu próprio conselho. Quanto a Samaria, seu rei será desfeito como uma espuma sobre as águas. Os altos lugares de pecado de Israel serão destruídos, espinho, cardos virão sobre seus altares, e dirão aos montes, cobri-nos, e as colunas, cai sobre nós. Ó Israel, pecaste desde os dias de Gibeá, ali permaneceram a batalha de Gibeá contra os filhos da iniquidade, não os alcançaram. Está em meu desejo castigá-los, e os povos serão reunidos contra ele quando os prenderem por causa da dupla transgressão. Efraim é como uma bezerra que é ensinada e ama trilhar o grão, mas eu passei pela formosura do seu pescoço. Eu farei Efraim cavalgar, Judá lavrará e Jacó lhes desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai em misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste a maldade, colheste a iniquidade, comeste do fruto de mentiras, porque confiaste no teu caminho, a multidão dos teus homens poderosos. Portanto, um tumulto se levantará entre o teu povo, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel. No dia da guerra, a mãe foi despedaçada sobre os seus filhos. Assim vos fará Betel por causa da vossa grande maldade. Em uma manhã, o rei de Israel será totalmente destruído. Finalizamos a leitura da Bíblia do dia de hoje. Esta Bíblia aqui, Bíblia King James, versão 16:11,
uma Bíblia sensacional que você deve adquirir, ler e praticar a palavra de Deus. Vamos à oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós queremos unir a nossa fé agora, clamar em favor do teu povo, dos teus filhos, que estão, Pai, neste dia, lendo a tua palavra, os participantes do projeto Eu Leio a Bíblia em um Ano, aqueles que nos seguem nas nossas mídias sociais. O Senhor conhece a cada um, que o Senhor perdoe os seus erros, seus pecados, suas falhas, o Senhor os cure, o Senhor os liberte, o Senhor dê vitória aos teus filhos. Nós repreendemos todo o mal, na autoridade do nome poderoso de Jesus, e que teus filhos venham ter vitória, venham, Senhor, dar testemunho de milagres, testemunho, Senhor, de maravilhas que o Senhor fez em meio ao teu povo. Assim nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua história, em nome de Jesus.